Olá, segundo ano, bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje nós falaremos sobre a ação social de Max Weber, a definição de ação social para Max Weber. Ação social, então, é o seu objeto de estudo de Weber. Então, Weber, ele dividiu a ação social em 4. Ação racional com relação a fins, ação racional com relação a valores. Essas duas primeiras são racionais e as duas últimas é a ação afetiva e a ação tradicional. Então, na visão de Weber, a função do sociólogo é compreender o sentido das chamadas ações sociais e fazê-lo encontrar os nexos causais que as determinam. Então, para Max Weber, se a gente quer entender a sociedade, o funcionamento da sociedade, nós precisamos entender o sentido da ação social, né? O que faz com que o indivíduo haja daquela forma, né? Quais são os nexos causais que vão determinar as ações dos indivíduos. Então, agora nós vamos falar sobre as 4 ações e eu irei dar exemplos sobre as 4. A primeira ação é a ação racional com relação a fins. A ação racional com relação a fins é uma ação que é estritamente racional, ou seja, é aquela que vai utilizar da razão, que vai tomar-se um fim e este é então racionalmente buscado. Ou seja, a ação racional com relação a fins, eu vou querer atingir um fim, eu vou querer atingir um objetivo e para isso eu vou ser extremamente racional para que eu possa atingir o meu objetivo. Então, vamos escolher então os melhores meios para realizar esse fim, ou seja, são atos praticados com o uso da razão. Orienta sua prática a partir de um objeto necessário, ou seja, a ação racional com relação a fins é uma ação no qual eu tenho um objetivo e esse meu objetivo vai ser estritamente racional, ou seja, é aquilo que vai fazer com que eu haja racionalmente para que eu possa atingir um fim, para que eu possa atingir um objetivo. Um exemplo é professor ensinando alunos, né? Quando o professor vai ensinar o aluno, essa é uma ação racional com relação a fins, né? Ele tem um fim, ele tem um objetivo. O objetivo é que seus alunos aprendam, ou seja, ele vai utilizar de meios racionais para que ele possa atingir a esse fim, a esse objetivo. Então, essa é a primeira ação racional com relação a fins, quando um indivíduo age buscando um objetivo, uma finalidade, e ele utiliza-se por isso da razão, essa é uma ação racional com relação a fins. A segunda, ação racional com relação a valores, na qual não é o fim que orienta a ação, mas o valor, seja ético, estético, religioso ou político. Ou seja, é uma ação e essa ação também é racional, mas não é com a finalidade de atingir um fim, e sim guiado por valores éticos, religiosos, estéticos, políticos, ou seja, é uma ação que vai levar à ideia de ética, à ideia de honra, à ideia de dignidade. Por exemplo, o soldado que vai à guerra para defender a pátria. O soldado, vai à guerra, ele sabe que se ele for à guerra, ele pode não voltar para o seu país, ele pode morrer, mas ele tem essa razão, ele tem essa consciência, mas ele vai para a guerra não com o objetivo de morrer, ele vai para a guerra com o objetivo de defender a sua pátria, ou seja, com o objetivo de honra, com o objetivo de dignidade. Então, aquela ação que eu faço, que é racionalmente, mas não guiada por um objetivo, mas sim por um valor maior, seja religioso, seja ético, seja político, seja estético, essa é uma ação racional com relação a valores para Weber. As duas últimas não são racionais. Ação social afetiva
é a conduta motivada por sentimentos. É aquela ação que você faz que o que guia você a agir daquela forma são sentimentos. Sentimentos como orgulho, vingança, loucura, paixão, inveja, ou seja, todos os sentimentos, bons ou ruins. É aquela ação que você faz guiada não racionalmente, mas é aquela ação que você faz por amor, por afeto. Por exemplo, torcidas de futebol, né? Pessoas que fazem loucura por futebol pelo seu time. Essa é uma ação social afetiva. Lembrando que ela não é racional. Ação social tradicional. Essa ação também não é racional, que tem como fonte motivadora os costumes ou hábitos arraigados. Ou seja, e o hábito de ir à igreja, né? Ir à igreja todos os domingos. Essa é uma ação tradicional, né? Ou seja, é um costume, é um hábito, vem de família, né? Minha família vai à igreja todos os domingos. Então eu continuo com esse hábito porque isso faz parte dos costumes da tradição da minha família. Então essas duas últimas, elas não são racionais. Então nós vimos aqui que para Weber ele vai dividir as ações em 4 tipos. Ação social racional com relação a fins é aquela ação que você faz racionalmente para atingir um fim, para atingir um objetivo. A outra ação é ação racional com relação a valores, é aquela ação que você faz racionalmente, mas não com o intuito de atingir um fim ou um objetivo. É uma ação que você faz guiado por um valor ético, político, de honra, de moral. E já as duas últimas ações não são racionais, elas são irracionais. Ação social afetiva, aquela que você faz guiado por sentimentos, sentimentos bons ou ruins. E ação tradicional é aquela que você faz guiado por costumes ou hábitos. Então essas foram as 4 ações classificadas por Weber. Na próxima aula nós iremos fazer exercícios. Até a próxima aula.